Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série sobre Agent Force. Eu sou Maíra Tinoco, CEO na Evermind. Já sou especialista em Salesforce desde 2015 e, ao longo da minha trajetória, eu pude liderar projetos de transformação digital em grandes empresas dos mais diversos segmentos. Quando eu comecei a trabalhar com Salesforce, era impensável a gente imaginar como a IA generativa ia estar no nosso dia a dia. E acompanhar toda essa evolução tecnológica e como agora o Agent Force está trazendo já resultados para algumas companhias, vem sendo algo extraordinário. Essa série ela nasce com o propósito de compartilhar histórias reais de impacto com a utilização de Salesforce e Agent Force. A gente vai compartilhar desafios, aprendizados e, mais do que isso, resultados que realmente já estão sendo percebidos pelas empresas. Hoje a gente vai explorar aqui o case do Grupo Primo, que, na minha opinião, mistura ousadia, visão de futuro e já traz resultados. Eu estou aqui com dois convidados, Said El-Haj e Andrea Diman. Queria que vocês se apresentassem, por favor. Eu sou o Said, sócio e head de CRM do Grupo Primo. A gente está numa jornada já de praticamente 6 anos, estruturando desde Sales, Service, Marketing, Financial e agora Agent Force também. Muito bom. Para quem não conhece, o Grupo Primo é um dos maiores ecossistemas de educação financeira do Brasil e também de conteúdo digital. Então, muito obrigada, Said. Deia, você agora. Bom, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui do lado do Said, né, nosso número 1 aí de sucesso de Agent Force no Brasil. Eu sou Andrea Diamante. Na época do caso do Primo, eu era engenheira de soluções na Salesforce, eu estou na Salesforce há 3 anos. Hoje eu trabalho como especialista em vendas de Agent Force, então uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente. Assim, a gente sabe, né, eu estive muito próxima também do piloto no Grupo Primo, mas eu queria muito que vocês contassem pra gente como foi, aí Said, de começar por você, como foi receber esse convite, como foi identificar que vocês tinham ali já algo que estava sendo pensado em se adotar um agente autônomo para poder apoiar ali, para vocês alcançarem novos resultados na operação do grupo. Foi um projeto muito bacana desde o começo, porque a gente vinha desse desafio antes, né? A gente vinha testando muitas soluções, principalmente para a Faculdade Hub em específico, que era um case muito complexo que a gente tinha, tanto para bot. Sim. O bot mesmo para a Faculdade Hub era complexo, porque a FAQ de um aluno da turma 1, de um MBA ou de graduação, era completamente diferente da turma 2. E sempre quando a gente testava isso, tanto numa estrutura de bot ou até mesmo em outros players de inteligência artificial, a gente sofria muito. Ou com uma arquitetura super complexa, quando a gente fala do bot, ou na inteligência artificial no agente em si, com grandes alucinações e não trazendo o resultado efetivo na ponta, que era o mais importante. No contexto desse, tem que ser algo escalável, né? Totalmente. Vocês estão criando novos cursos, enfim, muda-se grade. Exato, e tem turma nova toda hora, então era uma coisa que preocupava. E a estrutura do bot e a linguagem mais blocada já não estava satisfazendo nem mesmo a gestão da faculdade. Eles já estavam querendo algo mais humanizado, mais conversacional. E aí a gente foi para o Dreamforce, e lá a gente viu o lançamento do Agent Force. E chamou muita atenção nossa, por alguns motivos. O primeiro é a Trust Layer, que pra gente, em tudo que a gente testava, era o que mais preocupava a gente. Sim. Os nossos dados, a segurança dos dados dos nossos clientes. E o segundo, o poder da RAG ali, que, poxa, perto de tudo que a gente viu, o que a Salesforce vem fazendo e desenvolvendo nesse sentido, chamou muito a nossa atenção. E aí surgiu a possibilidade do piloto, da gente fazer o piloto, um convite feito pela Salesforce, pela Deia também. E aí a gente começou todo o projeto, a escopar realmente o que a gente definiria para o piloto, o que a gente realmente ia fazer. Então já tinha uma base, né? Vocês já usavam o Salesforce e veio agora, né, o convite. Como que foi isso, Deia? Você já conhecia toda a estrutura ali do que tinha no Salesforce do Grupo Primo, né? Eu tava já imersa no Primo, a gente estava em vários projetos. E aí a Salesforce fez no lançamento do Dreamforce, ela ia escolher pilotos para colocar no ar. E o Primo foi um dos que se candidatou, e eu me lembro quando liberou pra gente, a gente fez lá um kick-off divertido, inclusive, uma festa, né? Com Agent Force, com tudo que tinha direito. Falou, vocês estão no piloto, e foi um incentivo da Salesforce, né, para esses clientes. Então, a gente investiu, do ponto de vista de licenciamento e desenvolvimento,
Mas o mais legal foi a parceria que a gente fez. Eu lembro até, Maíra, você, na nossa reunião lá de Discovery, não, vamos mapear os canais, vamos mapear quais são os assuntos que vão falar, e estava tudo muito claro. Sim. Então, aqui já até me antecipando, uma das coisas que a gente fala muito que é o sucesso, é saber qual é o caso de uso. E o caso de uso do Primo era muito claro. E embora seja um caso de FAQ, que a gente fala que nem é um caso muito forte, né, para ser um diferencial de agente, o caso da faculdade era muito diferente, porque não era uma FAQ, eram 30 FAQs, 20 FAQs, uma por curso, uma por turma, uma por... Então, tinha uma complexidade ali nesse contexto do atendimento. Então, foi bem legal. Não, e é legal que você trouxe isso, né? A forma com que a gente estruturou, eu acho que é bacana a gente explorar um pouquinho esse tema, né? Eu também estava no Dreamforce, recebendo todas as novidades, também foi um mind-blowing, né, digamos assim, do que estava por vir. E a primeira coisa que a gente fez lá como time que implementa, né, soluções foi justamente estruturar qual seria o nosso framework de implementação de um novo produto Salesforce. Então, a gente sabia que esse alicerce de fundamentar ali quais seriam os canais, quais seriam as instruções ou os tópicos principais, né, do agente seria fundamental. E a gente teria que dar o tom para que os clientes também que estavam aprendendo, entendendo o que era aquilo, pudessem nos dizer qual que era o desafio de uma maneira mais estruturada para a gente depois conseguir medir resultado, né? Então, acho que a gente foi montando juntos ali, foi lapidando como era esse framework, que hoje em dia a gente também conseguiu evoluir bastante. Então, acho que isso realmente acaba sendo variável, né, digamos assim, de sucesso para esse piloto, né? Mas aí você trouxe, Said, então, que eu entendi nessa complexidade das facas e tudo mais da Faculdade Hub. Conta um pouquinho pra gente. Os pilotos que vocês já estavam fazendo com outras tecnologias ou bot, né? Como que tava isso? Qual que era o grau de satisfação? E por que, depois que a gente ativou ali, qual foi o principal resultado que vocês já começaram a ter? Conta pra gente. Tá. Em relação à estrutura e como estavam os testes em si, a gente chegou a testar 3 players para a Faculdade Hub e a alucinação era muito grande. Então, a gente não conseguiu emplacar IA dentro da Faculdade Hub e a gente estava partindo para um bot que minimamente conseguisse atender. E aí trouxe alguns impactos, principalmente na questão da ponta do cliente, CSAT bem estagnado, alta taxa de transbordo, 75% transbordava para humano, a retenção era muito baixa. E aí, com o piloto, a gente não teve dúvida quando apareceu o convite que vamos testar o case mais complexo que a gente tem e que a gente ainda não conseguiu encontrar uma solução. E aí a gente partiu para a definição de escopo mesmo do que a gente ia fazer dentro do projeto. Se eu não me engano, eu lembro que a gente tinha como objetivo fundamental realmente melhorar a experiência para fornecer informações, né, para os alunos ou futuros alunos, mas também se a gente conseguisse captar uma intenção, né, de fechar algum negócio ou de conseguir fazer negócio entre os hubs do próprio Grupo Primo, seria também um plus, né? Isso aconteceu? Acontece, está acontecendo. Eu acho que, eu sempre levo muito isso comigo, para mim o canal de atendimento em si, ele é o canal de fidelização, ele é o canal de encantamento, ele é o canal que você tem a oportunidade de aumentar a LTV, fazer cross-sell, upsell, logicamente, o atendimento sendo qualificado, o atendimento atendendo realmente ao cliente, ele se sentindo satisfeito com aquilo, a tendência de ter uma janela de oportunidade em cada atendimento acaba sendo muito grande. Então, a gente fez questão de incluir isso no projeto, porque a oportunidade no cross, dentro do grupo, que é um ecossistema, com várias empresas no segmento educacional financeiro e de consultoria financeira, faz muito sentido. Então, não tinha como não incluir essa parte do cross dentro do projeto também. Muito bom. Odeia, você falou agora há pouco, né, que a parte de FAQ, né, acaba não sendo o case mais complexo que um agente autônomo pode ter ali, né? O que você vem enxergando hoje em dia para esse setor financeiro? Como que o Agent Force vem contribuindo? Ou o que você vem escutando dessas grandes empresas, né, que você atua hoje em dia para utilização hoje em dia de Agent Force? A gente escuta de tudo, né, um pouco. Mas eu acho que, assim... O que vem dando certo? O início, muita gente começou com essa questão da FAQ e depois provou-se ela sozinha ter pouco valor. Porque normalmente é algo que é um material que já está público, que as pessoas já têm conhecimento daquela informação. Uhum. Então a gente precisa, até o próprio modelo de maturidade que a gente fala dos agentes,
é que ele consiga, o grande diferencial dos agentes para uma IA generativa convencional é que ele toma ação, ele faz coisas, né? Então, ele não só dá informação, ele executa ações. Então, conforme a gente vai agregando esse conceito de fazer mais ações, ele vai ficando muito mais rico, né? E aí ele traz um ROI positivo. Então, eu acho que essa é a maturidade que a gente vem vendo isso. O mercado financeiro, ele tem, eu vou chamar de um temor, ele tem um medo de colocar isso direto para o cliente final, então, que eu acho extremamente aceitável, né? Então, muita gente, eu quero sensível, interno, né? Quero começar ajudando o meu time de vendas, o meu time de atendimento para depois falar com o cliente, então, te vê muito esse movimento. E aí, quando os clientes conhecem, né, o que o Said falou, o Trust Layer, que é essa camada de segurança da Salesforce, que minimiza absurdamente todos esses receios, eles ficam mais tranquilos. E aí, obviamente, tudo que foi construído, seja para o interno, a gente consegue levar essa experiência para o cliente. Obviamente, se fizer sentido, mas a gente consegue levar essa experiência para o cliente final. E é até legal isso, né? E acho que a palavra ousadia fala muito, né, desse case, mas teve método também, né? Quando vocês ativaram em produção o agente ali, teve todo um acompanhamento, uma cadência ali. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso aí, para justamente vocês conseguirem não só ter a segurança de que estavam colocando algo que não ia trazer nenhum tipo de prejuízo de credibilidade, né, para a marca, mas ao mesmo tempo conseguiriam medir se realmente estava sendo efetivo ou não. Sim. Conta pra gente como foi. Eu acho que o projeto como um todo, ele teve vários golaços, assim, desde a definição do escopo, que a gente fez questão que ir do 1 ao 100, ele é meio ilusório. E se você fasear isso, se você souber a cada etapa que você realmente quer alcançar, qual objetivo você quer ter naquela fase do projeto, você consegue ser mais objetivo e mais assertivo naquilo. Então, acho que o primeiro golaço, ele foi no escopo do projeto. A gente não queria mundos e fundos, a gente queria a experiência que a gente tinha no bot, respondendo as FAQs que a gente ainda não tinha conseguido, trazendo solução que transbordasse menos para o humano. Para isso, a gente fez um estudo dos casos que tinham mais transbordo, a gente ouviu o time de atendimento e aí a gente decidiu incluir nisso a segunda via de boleto, que era um trabalho muito manual, que ia para o atendimento, gastava muito tempo ali na ponta. Então, desde o escopo inteiro, e aí quando a gente começou a desenvolver, que foi em dezembro, começo de dezembro, para fazer o Go Live, dia 19 de janeiro. Se você for ver, não é um tempo longo, bem curto, diga-se de passagem. Aí, em janeiro, quando foi para Go Live, a gente teve o maior cuidado com isso, porque era esse medo mesmo, de colocar ali em produção e impactar os clientes. Então, foi só para 2% da base. 2% de quem entrava no atendimento da faculdade era atendido pelo Agentforce inicialmente. E ali todo o trabalho de análise, então toda conversa que entrava, a gente analisava, a gente lia a conversa inteira, a gente via se faltava dado dentro da base de conhecimento ou se tinha algum problema e refinamento de prompt. Então a análise em cima de 100% das conversas, ela foi essencial durante o processo. Em fevereiro aumentou, foi para 20%, em março aumentou, foi para 65%, em abril 100%. Da base já com o Agentforce. Em todo esse processo, 100% das conversas sendo analisadas. Todas as métricas lá no escopo do projeto que a gente definiu como sucesso, sendo analisadas e monitoradas para refinar ainda mais o agente, para conseguir um impacto positivo ainda maior ali na ponta. Então, acho que a gente teve vários acertos ali durante a condução do projeto. Que legal. Não, e isso eu acho que casa muito. A Salesforce, ela vem, né, evoluindo o Agentforce, né? Então, acho que os primeiros cases foram muito voltados à FAQ, né? Porque os AGAs, né, os Agentforce Service Agents, foram os primeiros a serem liberados, para depois virem os voltados a vendas. Hoje em dia já tem os que ajudam, né, ali no commerce, etc. E eu acho que a Salesforce mesmo vem já trazendo algumas soluções ali que ajudam justamente nesse trabalho de entender ou acompanhar, né, ideia, tudo que vem sendo feito, né? Então, monitorar como estão sendo as conversas, o que vem sendo gerado pelos agentes, né? Isso está crescendo cada vez mais. A gente
tá lançando, tá chegando aí novidades, né, nos próximos meses com relação a isso, mas para a gente cobrir todo esse ciclo de desenvolvimento dos agentes, né? A Salesforce, ela se preocupa não só com o produto em si, mas com toda essa esteira, né, de desenvolvimento, de teste, e a gente percebe que o grande... né, a gente tem os dois pilares, né? O agente que fala com o cliente e o agente que fala internamente. Nesse agente que fala com o cliente, é muito importante a gente garantir, dar insumo para que os nossos clientes, né, Primo e os nossos clientes, tenham as informações necessárias para ter esse controle, para se sentir seguros com isso. Então, assim, você fala de ousadia, eles foram bem ousados mesmo, foram os primeiros, ainda... o produto tinha lançado fazia 40 dias, literalmente, então ainda tinha muito gap. E a gente foi construindo, né, juntos, o que aqui não tem, então vamos fazer dessa forma. E até completando o que o Said falou, o que eu sou apaixonada no caso do Primo foi o processo que a gente aprendeu, né, juntos. Era ali tecnologia junto com negócios, não existia TI contra negócios, era todo mundo sentado em volta de uma mesa todos os dias, vamos achar qual é o problema e vamos resolver. E a gente começou a extrapolar, né? Então, eu estava brincando aqui antes falando, né? O agente alucina, tem bug. A gente fala, será que é um bug mesmo? Vamos a gente ler a FAQ e vamos tentar responder. E a gente fez ali um exercício muito legal e que gerou novas FAQs, revisões, todo mundo colaborava. Eles tinham um cuidado de se o cliente ali não tinha tido uma resposta adequada, o pessoal ligava proativamente, olha, eu vi que você teve uma interação com o nosso bot, a gente está testando e a gente viu que sua resposta não foi por completa. Então foi um cuidado assim de todo mundo querer dar certo, que foi uma delícia. Foi mesmo. Que bom, que bom. E assim, vocês no Grupo Primo, né, vocês têm um time interno, contaram com a Evermind, eu acho que foi muito pelo timing, né, a gente queria... colocar no ar o mais rápido possível, e também a gente teve, né, sessões de enablement lá na época do Dreamforce, mas eu queria escutar de vocês, porque a gente tenta, na Operação Evermind, sempre empoderar nossos clientes para que eles não precisem da gente, eles queiram estar com a gente, mas não precisem da gente. O que vocês vêm sentindo da facilidade de se fazer um setup de um agente ou não? Porque eu sei que vocês querem evoluir, né, temos um ali, mas estão... com a vontade de crescer em outros agentes. O que vocês sentiram até agora? Primeiro, obrigado, né? Acho que a parceria ali, ela foi fundamental para a gente chegar onde a gente chegou. Todo o conhecimento de vocês aplicado ali no projeto foi fundamental para isso. Obrigado de novo. Esqueci a pergunta. Se você acha fácil ou não, se é fácil vocês depois evoluírem, criarem novos agentes. Então, hoje a gente está com uma facilidade absurda, assim. A gente pegou muito conhecimento da implementação e hoje tanto o Agentforce da Faculdade Hub, a gente faz toda a evolução dele internamente e os outros que já estão em produção estão sendo feitos pelo time interno também. Então, o que diferenciou muito a nossa experiência nas outras ferramentas e como a gente vinha testando. A gente viu que a facilidade de criar, a facilidade de testar também, ela dá um impacto muito grande na operação e no negócio em si. Você não demora muito para colocar alguma coisa em produção. Exatamente. E agora ir evoluindo. Exatamente. O produto. E acho que, complementando, acho que ajuda muito o desenvolvimento ser um desenvolvimento low code, né? Então, a gente literalmente escreve o que a gente quer em linguagem natural, seja as instruções, sejam os prompts. Então, acho que facilita, né? A gente está falando aí de projeto de semanas, a gente não está falando de meses, a gente não está falando de anos. Semanas ainda numa época que ninguém era experiente, né? Que todo mundo aprendendo. Todo mundo aprendendo junto. Então, acho que essa questão O Primo já tinha um Salesforce bem implementado, bem estruturado, né? Do ponto de vista principalmente de core. Aqui a gente está falando do caso, tá ligado ao atendimento, então a solução de Service Cloud que eles já tinham e já estava estruturada, é um acelerador com certeza, mas acho que o fato disso, de ser ali, faz com que não só o time de tecnologia, que é maravilhoso, o time do Primo, não sei se pode citar nomes, mas eu vou citar, se não puder, depois vocês cortam, mas Léo, Cezinha, o Gianotto, cara, eles são maravilhosos. Então,
o time técnico é muito bom, mas o time de negócio olha aquilo, ele entende o Vê que tá valor, escrito. né? Não, e ele entende, ele consegue contribuir. Mas se a gente construir assim, e se essa instrução for diferente? Então não fica uma coisa que, não, TI faz, manda negócio testa, TI faz. É uma coisa que realmente essa sinergia entre as áreas funciona muito bem. E na Faculdade Hub, eu acho que esse foi um outro ponto muito forte, assim, ter o time de negócio muito perto. Então, já que a Andréa citou nomes aqui, eu vou citar também a Milene e o Gabriel da Faculdade Hub, que super apoiaram e tiveram lado a lado durante o projeto inteiro. Isso foi fundamental para a gente chegar onde a gente chegou. E um outro ponto que a gente teve integração com um sistema de pagamento para tirar a segunda via de boleto. Foi via Flow, então o código mesmo. Então, a facilidade é muito grande. Não, muito bom. E assim, até pegando esse gancho, né? Eu acho que o grande diferencial Existem muitos players fazendo agentes autônomos, muito bons, mas eu acho que o diferencial do Agent Force é justamente conseguir, via RAG, né, pegar dados não estruturados, conseguir trazer aquilo para um raciocínio, né, do agente, mas ao mesmo tempo também ter ali o fácil acesso a dados do CRM. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada do Grupo Primo com o CRM em si. Não é de hoje que você já tem implementações e outros produtos da Salesforce. Queria que você contasse um pouquinho pra gente o que vocês já vinham fazendo ao longo desse tempo. Eu sei que é muita coisa, dá pra resumir. Mas se você conseguir trazer os principais highlights de ganhos que vocês já tiveram, eu acho que é bacana. Porque mostra também que já vem de um histórico bastante consistente desse olhar para dados, né? Do olhar de realmente querer ali atuar de maneira bastante cirúrgica na experiência com os clientes de vocês, né? Sim, uma frase muito legal que eu ouvi, e agora eu falo também, o agente, ele é tão bom quanto os dados que ele tem. Então, é fundamental você ter uma estrutura, uma base de dados fiel, equalizada, para o agente poder atuar. E a gente vem nesse projeto dentro do grupo há muito tempo. Projeto de equalização dos dados fiéis dentro do CRM. Então, lá a gente tem o Sales e o Service Cloud, e a gente tem o Financial também, que é uma outra org, né? Um outro ambiente. E em tudo, seja processo, fluxo de negócio, escutar time de negócio, ver como isso entra dentro da ferramenta, ver como os dados vão estar lá e para que de cada dado, para que de cada campo, para que de cada coisa. Então, é uma coisa que a gente se preocupa muito há um bom tempo já, e cada dia que passa a gente vem chegando cada vez mais num grau de maturidade que dá oportunidade para a gente ter e ser um case como a gente vem sendo agora para o Agent Force. Eu acho que uma oportunidade dessa de pilotar algo que está novo só encontra espaço quando uma empresa está realmente preparada, né? Eu acho que encontrou ali no Grupo Primo um espaço de pessoas que gostam de estar na vanguarda, mas ao mesmo tempo tinham ali feito a lição de casa, né? Tinha uma fundação ali bastante sólida para que a gente conseguisse colocar em prova um produto novo. Com certeza. Foi fundamental. Eu acho que se a gente não tivesse com a base de dados tão estruturada, talvez a gente penasse do nosso lado para conseguir dar uma base de informação para o agente realmente conseguir performar. Eu acho que ajudou muito na velocidade. Muito bom. E agora eu acho que falando um pouquinho de visão de futuro, você falou que já tem alguns outros agentes chegando. Eu queria entender de vocês o que vocês imaginam daqui a alguns meses, por exemplo, da final de 2025, início de 2026, o que vocês pensam, como que vai estar as operações, essas interações, adotando agentes autônomos ali para essa interação com o cliente, seja interno, externo, como seria isso? Quer falar, né? Vamos falar de futurologia agora. Falar de futurologia. Bom, eu espero que todo mundo esteja usando a Agent Force, obrigada. Até para incentivar e encorajar as empresas que ainda não adotaram. Sim. O que vocês estão vendo, porque está sendo muito rápido, né? Eu acho que esse é um dos produtos que mais recebe atualizações da Salesforce. Historicamente, a gente tinha 3 releases por ano. A cada 2 semanas tem alguma coisa nova. Isso, acabou. Então, graças a Deus. O futuro é logo ali. Dá para esperar 3 meses, um modelo NASA depreciado em inteligência artificial. Então, a gente não tem mais esse tempo. Realmente, os releases vêm, eu não consigo nem acompanhar os releases notes que vêm, falando das melhorias, todo Nossa, dia. eu vi o roadmap, é gigante, é absurdo, assim, você poder ver o tamanho daquilo e a velocidade com que as entregas são feitas, assim, é assustador. Eu acho que até encoraja, né? É claro que tem muitas empresas que adotam o caminho de criar internamente todo o seu modelo, mas quando a gente vê uma empresa como a Salesforce investindo tanto
nessas atualizações, em estar ali na ponta mesmo, eu acho que deixa mais seguro de investir junto com um vendor para esse caminho, né? Com certeza. Eu acho que aqui a gente tem 2 grandes ganhos, né? Pegando esse gancho que você falou. Primeiro, time to market. Você coloca um agente em semanas e ele vai estar falando com o seu cliente, ele vai estar atendendo e vai funcionar. O segundo é a questão do Trust Layer. Vou voltar a dizer aqui. É um monte de coisa. Quem não conhece o Trust Layer, eu super encorajo vocês a buscarem lá no Help da Salesforce. Mas, em resumo, é uma camada de segurança que a Salesforce faz, que ela tira toda a questão de viés, de engenharia reversa, prompt engineer, falas ruins, né? Então, eu brinco, eu falo, xinga mesmo, testa para ver o que ele vai... E ele reage com muita educação, né? Enfim, às vezes a gente brinca até melhor que alguns humanos, mas eu acho que essa é a ideia. Então, essas 2 coisas são coisas que aceleram muito o desenvolvimento. E a Salesforce, ela se posiciona não como uma empresa de IA para desenvolvimento de agentes. A gente é uma empresa de IA para desenvolvimento de agentes de CRM, que falam com o cliente ou que falam com as pessoas que vão falar com o seu cliente. Então, a gente não perde a nossa essência, que é ser uma solução de CRM. E como a maioria dos nossos clientes já tem essa estrutura bem implementada, isso acelera demais. Eu acho que é o time to marketing de desenvolvimento. E vou até voltar num ponto que a gente esqueceu de falar, do case do primo da Faculdade Hub. Outra coisa é o agente que ele trabalha 24/7. Com certeza. A gente, eu me lembro que a faculdade ela tem os lançamentos dos novos cursos. E uma das grandes dores eram os picos, as sazonalidades. Então, o cara que normalmente faz o MBA, ele vai mandar dúvida à noite, porque ele trabalha o dia inteiro e estuda à noite. Então, essa capacidade... Então, um time to marketing para desenvolvimento e é um ganho de escala nativo ali, só de você colocar, que aí a gente passa a ter uma operação que atende esses picos, né? Não precisa ter mais pessoas para atender picos, que atende fora do horário. Então, acho que é um ganho aqui dos 2 lados. Não, e é legal que na implementação ali, né, no desenho de um agente, você pode deixar ele muito especialista num tema, né? Então, acho que até para conseguir cobrir horários diferenciados ou algum tema que seja ali bastante específico, você pode contar com um agente ali 24/7 respondendo por você. Bom, agora indo para a parte dos KPIs, né? Já estamos com o agente rodando há mais de 6 meses ali. O que vocês já tiveram de ganhos, de KPIs ali com o agente? A parte mais legal de falar, né? A parte que todo mundo gosta. A gente saiu de uma retenção de 25% para uma retenção de 80%. Isso é muito expressivo. É altamente impactante aqui. A gente saiu de um CSAT de 78 e foi para 87. Então, aquele cuidado, aquela experiência do cliente, desde os 2% de base até os 100%, ele demonstra isso via CSAT. E aí, poxa, mais de 75 boletos gerados semanalmente, mais de 1.500 dúvidas tiradas fora do horário de trabalho. Então, eu costumo falar que isso não é sobre responder, né? Isso é sobre dar ao cliente o poder e o controle do próprio tempo, né? Isso a gente conseguiu com a Agentforce. Muito bacana. E pensando agora, né, e já caminhando para o fim aqui, as empresas que estão avaliando adotar agora a Agentforce, o que você poderia passar de mensagem para essas pessoas que estão ali com essa missão de adotar agora agentes autônomos ou escolher ali casos de uso, enfim, que vão poder ser potencializados com esse novo produto? Olha, por toda a experiência que eu tive e por tudo que a gente testou para chegar até aqui, eu diria que não tem solução melhor para você começar. Para você começar a imprimir resultados e ter essas métricas melhoradas e a experiência dos usuários na ponta. A facilidade de implementação, de sustentação, de manutenção, ajuda muito. E fora toda a confiança nos dados também, que é super importante para qualquer CNPJ. Então, começa com controle, com parcimônia, com muita análise, com muito cuidado, mas eu acho que a possibilidade de altos ganhos é imensa, porque a solução ela oferece um mundo de possibilidades
e uma facilidade grande ali na implementação e na configuração disso. E eu acho que é até legal, a gente estava falando um pouquinho antes da gravação aqui, né? A coexistência do Agentforce com o chatbot, né? Eu acho que dá para começar pequeno, escolher algumas nuances do que já estavam no chatbot para agora serem migradas para o agente, né? Com certeza, é uma coisa que a gente faz também. Então, agora a gente começa inicialmente no bot e aí ele pode transbordar pro agente e depois pro humano, se for o caso. Então, é o projeto, né? É você ter cuidado com o desenho, o detalhamento, o escopo de cada coisa, para você chegar nesse nível de solução e arquitetura, muito com a ajuda da Deia, que ajuda muito a gente. Sempre. E você, Deia, para as empresas que agora também, né, estão nesse caminho, o que você sugere, principalmente com viés de usar o potencial máximo do Agentforce, né? Eu acho que assim, primeira coisa, escolha o caso que realmente gere valor para o negócio. A gente brinca, ontem mesmo eu estava tem um grupo lá, recebi um meme assim, queremos IA, mas queremos o quê? Qualquer coisa. Então assim, IA por IA não gera valor. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? Quando o TI fala para mim assim, não, mas eu tenho meta. Eu falo, não, mas a meta é ter IA ou é resolver um problema? Eu acho que a gente tem que sempre pensar no como é que a gente resolve um problema. Esses dias alguém brincou comigo e falou assim, a gente nunca compra uma furadeira para fazer um furo. A gente compra uma furadeira para pendurar um quadro, para colocar um armário. Então, acho que esse é o mindset que a gente tem que ter com a IA, né? O que a gente vai resolver, qual o problema que ela gera para o negócio. E todo mundo precisa ter essa visão. Então, TI vai ser a área que vai estar desenvolvendo ali dentro do Salesforce, mas negócio precisa entender o que está sendo resolvido. Então, acho que o primeiro goal, até o Said falou, né, é a definição desse caso de uso. Feito isso, existe um modelo de maturidade. Eu gosto dessa arquitetura onde a gente tem o bot trabalhando junto. O bot, eu ouvi também de alguns clientes, o Agentforce é o novo bot da Salesforce. Não, não é. Ele caminha junto, tem coisas que são feitas com bot lindamente e que vão continuar sendo. Então, o bot ele continua sendo parte dessa arquitetura e o agente ele traz um diferencial. Eu acho que a gente precisa começar. O começo é simples, a gente começa pequeno, tendo a visão a médio prazo, né, de evolução, a gente trazendo cada vez mais capacidades de execução daquele agente, ações que ele consegue fazer. Então, aqui, o clássico que eu vejo a maioria dos clientes é trabalhando num modelo de atendimento, internamente, aqui no mercado financeiro, né, ajudando o gerente do banco, ajudando o consultor de investimento, esse caso interno. E eu vejo muitos outros casos que começam a aparecer agora com bastante frequência. Então, como é que eu conecto o final de uma jornada de marketing quando o cliente fala que ele tem um interesse e eu não tenho um time de vendas, né? Então, a maioria das empresas... A maioria não, né? Mas, enfim, muitas empresas não têm um time de inside sales, um time de vendas. Como é que eu faço a venda ali? Não quero jogar ele numa landing page e falar, olha, eu levei até a landing page, se vira aí. Não, como é que a gente continua esse cuidado? Então, eu vejo nascendo casos, hoje em dia, nisso, que começam nessa jornada do marketing e que a gente traz o agente como um diferencial numa jornada que não teria um humano, né? Então, a gente começa a cuidar mais do cliente nesse sentido. Então, assim, minha sugestão é comecem, né? A gente precisa dar o primeiro passo. No geral, ele é difícil, né, para sair do lugar ali, conseguir, mas aí conta com a gente, estamos aí para isso, né, fazer acontecer. Muito bom. Queria agradecer enormemente vocês dois, acho que conteúdo super rico que vai ajudar muita gente a tomar essa decisão, e eu acho que história de sucesso é sempre muito bom de ser compartilhado. O Said está agora fazendo um monte de evento, compartilhando já o case do Grupo Primo, mas ter vocês aqui é uma honra enorme, queria agradecer demais. Bom, e vocês que assistiram aqui a gente, sigam nossos canais, compartilhem esse conteúdo e acompanhem os próximos episódios que estão por vir.